Vamos lá. Vamos começar então. Alguém que está online agora estava presente na última aula? Eu sim. Sim, professora, eu sim. Vocês que estavam com problema para acessar a plataforma, né? Sim. Esse problema já foi resolvido com a parte técnica ou vocês ainda estão com alguma dificuldade? Hoje estou conseguindo ouvir e visualizar a aula. Você está? Sim, hoje sim. Ah, tá. Ok. É porque o pessoal da outra turma também reclamou e eu pensei que era um problema da minha parte, mas pelo visto é só da plataforma. Então vamos lá. Vamos dar só uma relembradinha no que a gente parou ano passado, ó. Semana passada. Semana passada nós começamos a falar sobre ortografia. A gente falou sobre a questão da escrita correta. Por que que a gente estuda ortografia? Por que que é convencionado essa forma padrão de escrever? A gente leu um fragmento de texto da Carta de Pero Vaz de Caminha, onde nós vimos a evolução da escrita e nós debatemos um pouquinho sobre isso, sobre essa evolução da escrita ser mais lenta do que a evolução da fala, sobre a maneira de que algumas palavras mudaram a sua escrita, por que que essa modificação aconteceu. A gente também falou sobre o acordo ortográfico, o que que é esse acordo ortográfico, por que que hoje a gente chama de novo acordo, por que que quem aprendeu de uma forma antes de 2009, em 2009 começou a ter uma confusão, porque algumas palavras perderam acento, outras não, por que que o hífen deixou de ser usado ou começou a ser usado em outros casos. E a gente falou da padronização dessa forma. Hoje, a gente vai entrar na parte mais específica da questão da ortografia. Vamos lá. Quando a gente começa a falar de ortografia, a gente sempre começa pela parte de separação silábica. O que quer dizer isso? Segundo Segala, que é um especialista na parte de gramática normativa, vocês já devem ter visto em escola, em algum outro lugar, alguns livros, algumas gramáticas daquelas bem grossonas, que está escrito Segala bem grande. Eu tenho uma das últimas edições e é uma capa vermelha bem grande, que a gente vê em qualquer escola, em qualquer faculdade, a gente sempre tem uma gramática ali, e geralmente é uma segala. E ele fala que o fonema é um grupo de fonemas emitidos num só impulso da voz, impulso expiratório. Por que que a gente fala que uma separação silábica é baseada num fonema que tem um impulso expiratório? Porque a parte que é fonética, a parte que a gente ouve, que a gente solta pela nossa voz. E a separação silábica, ela trabalha não só a parte da voz, só a parte fonética, ela trabalha também a delimitação das palavras em sílabas. Toda vez que a gente fala sobre uma delimitação das palavras em sílabas, a gente fala sobre uma ação que geralmente é marcada pelo hífen, aquele tracinho. E a gente sempre aprende na escola que também a sílaba é aquela parte da palavra que ela não é feita sem uma vogal. Por quê? Porque a vogal é a base da sílaba. Vocês devem reparar que quando a gente começa a aprender a escrever na escola, começa a entender o que é uma escola, a gente sempre aprende primeiro o abecedário, as vogais, o A, E, I, O, U. Por quê? A questão fonética da vogal é muito importante. A gente entende também que as consoantes, elas não têm um som tão próprio se elas estiverem sem uma vogal. Por isso que a gente fala sobre a importância da vogal numa separação silábica. A sílaba, ela não existe sem a vogal, porque a vogal é a base. E essa separação, ela tem algumas regras, de acordo com o tipo de cada palavra. A gente vai dar uma revisada geral
na separação silábica, uma revisada geral na questão do hífen, porque é importante vocês entenderem isso para a gente entrar no próximo tópico, que é a pontuação. Toda vez que a gente fala sobre separação silábica, a gente observa primeiramente o número das sílabas. O que isso quer dizer? Aquela velha regrinha que a gente sempre aprende na escola. As palavras que têm uma sílaba só, a gente chama de monossílaba. As palavras que a gente vê que apresentam duas sílabas, a gente chama de dissílabas. As que têm 3 de trissílabas e as que têm 4 ou mais, a gente chama de polissílabas. A gente faz essa contagem através do número de sílabas das palavras. O que é esse número de sílaba? É quando a gente separa a palavra através dos seus sons. Um exemplo que a gente tem no slide é a palavra fonema. Eu posso dividir em fonema. E toda vez que a gente fala sobre a separação silábica, sobre a parte de ortografia, a gente também trabalha a questão dos acentos. O que é um acento gráfico? É aquela marca, é uma representação visual que a gente tem na palavra, basicamente na palavra escrita. E como acentos, nós temos o acento gráfico agudo e o acento gráfico grave, que é a crase. A gente também pode se confundir muito, né, quando a gente aprende sobre acentuação na escola, sobre o tio. O tio, ele não é um acento. Lembra no texto que a gente leu semana passada, que tinha, deixa eu achar aqui, o texto onde eles falam capitã. Eu expliquei para vocês que esse AAM no final do capitã, ele é um índice de nasalização. Hoje em dia a gente tirou esse A duplo e o M e a gente colocou o AOTIL. Por quê? O som é muito parecido. Se eu falo capitã e eu falo capitão, com o nariz tampado, tem o mesmo som. Capitã, capitão. O índice que ele dá é de nasalização. Para a escrita ficar mais prática, para a gente não ter uma confusão na hora de escrever, a gente colocou o A, O e tio. E a gente também tem o acento tônico. O que é esse acento tônico? É aquele acento que a gente chama, é a sílaba mais forte, aquele que a gente encontra através da pronúncia. É aquele, quando a gente aprende isso na escola, a gente sempre chama a palavra. Qual é a sílaba tônica da palavra janela? Eu não grito janela, nem janela, eu grito janela. Onde está o acento tônico dessa palavra que não é acentuada graficamente? No né, porque é a sílaba mais forte, é aquela sílaba que eu encontro na pronúncia. E a gente sempre tem que observar que toda palavra só tem um acento e uma sílaba tônica. E como eu já falei para vocês, toda sílaba tem uma vogal. Na apostila de vocês, quem tiver acesso à apostila física aí, a gente está na página 23. A gente tem na apostila de vocês um exemplo de uma frase muito comum, que dá para a gente entender essa questão de acentuação gráfica e acentuação tônica. A gente tem a frase, a sábia sabiá sabia cantar. Eu entendo que o sábia, quando ele é acentuado graficamente, na primeira sílaba, sábia, ele me diz que é o feminino da palavra sábio. Quando eu acentuo a última letra A, sabiá, eu sei que é uma espécie de pássaro. E quando eu não acentuo nenhuma, eu sei que é sabia, que é uma forma conjugada do verbo saber. Graficamente falando, visualmente falando, a gente entende essa diferença. E na sonorização é a mesma coisa. Quando eu tenho a sílaba tônica no começo da palavra, quando eu tenho a sílaba tônica no final da palavra, e quando eu tenho uma palavra sem o acento gráfico, eu consigo entender o sentido, mesmo que elas sejam graficamente, visualmente escritas da mesma forma, só mudando a posição dos acentos. E a gente tem a classificação da sílaba quanto à sua intensidade. Toda vez que a gente fala sobre a classificação da sílaba quanto à intensidade, a gente faz isso baseado na posição dessa sílaba tônica. O que é isso? Onde que vem o acento? É na última sílaba tônica? É na penúltima? É na antepenúltima? Quanto a isso, a gente classifica de 3 modos. Aquele modo bem tranquilo que a gente aprende na escola. Eu conto de trás para frente. Se é a última, eu chamo de oxítona. Por quê? Porque a sílaba tônica está baseada na última sílaba. Quando é a antepenúltima, eu chamo de paroxítona. E quando é a antepenúltima, eu chamo de proparoxítona. Quando eu falo sobre a questão de
oxítona, paroxítona e proparoxítona, a gente tem algumas regrinhas básicas. A gente vai dar uma passada por cima, mas é bom que vocês entendam para que fique mais claro na hora de falar e na hora de ler algumas palavras, porque às vezes a gente tem uma mania de internalizar alguns acentos ou de não pronunciar esses acentos e a palavra não tem o sentido completo. Nas oxítonas, a gente tem 3 regras. A primeira regra é que a gente não acentua somente as oxítonas terminadas em a, e, o, em, na forma singular ou na forma plural. Como segunda regra, a gente tem as oxítonas terminadas em ditongo aberto. A gente também acentua. Um exemplo que a gente tem aí é céu, chapéu, troféu, Niterói, anzóis. A gente também tem as formas verbais com os pronomes formá-la, trazê-lo, vendê-lo, comprá-lo. A gente acentua as oxítonas que seguem essas regras. Nas paroxítonas, e deu um erro aqui. Deixa eu ver se está aqui embaixo. Depois eu coloco. Sigam comigo na apostila que meu computador deu uma desligada aqui alguns minutos antes de eu abrir a aula, eu devo ter perdido o slide. Na página 23, a gente tem as regras da paroxítonas. Eu vou colocar aqui no slide antes de subir para vocês depois. Que a gente tem como regra que a gente não acentua as paroxítonas terminadas em a, e, o, em. Se nas oxítonas eu acentuo, eu não acentuo as paroxítonas terminadas em a, e, o, em. Eu tenho como exemplo aí plateia, debilóide, enjoo, homem, nuvem. Nenhuma delas são acentuadas como paroxítonas. E eu tenho como segunda regra que eu não acentuo as paroxítonas em que a sílaba forte é um ditongo aberto. Se lá nas oxítonas eu tenho herói e eu acentuo porque é um ditongo aberto, quando eu acrescento um sufixo nessa palavra que ela vira heróico, eu não acentuo mais. Eu tenho também assembleia, não acentuo. Androide, não acentuo. Colmeia, não acentuo. Jiboia, eu também não acentuo. Por quê? Porque elas são terminadas em ei e oi. Ditongos abertos não são acentuados nas paroxítonas. Como terceira regra, a gente tem que acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente ou decrescente, seguido de S ou não. E quando a gente tem as proparoxítonas, é a parte mais fácil, todas elas são acentuadas. Não existe regra para as proparoxítonas. E toda vez que eu falo da classificação quanto ao número de sílabas, eu também falo sobre a questão da divisão silábica. Cumpre sempre a gente observar que a divisão silábica a gente entende como não separação, a gente não tem a separação dos ditongos e tritongos. Um exemplo que a gente tem na página 24, lá no finalzinho, é foi-se Paraguai. Eu não separo os ditongos e os tritongos. A gente também não separa os encontros consonantais que iniciam algumas palavras ou aqueles terminados em R ou L. Um exemplo que a gente tem é pneumonia, claridade, abraçadeira. Eu não separo os encontros consonantais na questão da divisão silábica. A gente também não separa os dígrafos. O que são os dígrafos? CH, LH, NH, GU e QU. Como exemplo, a gente tem aí chave, baralho, banha, freguês. E a gente só separa as vogais dos hiatos. Um exemplo que a gente tem na apostila é juízes, raiz. E como quinto exemplo, a gente separa as letras dos dígrafos. O que são os dígrafos? São aquelas consoantes dobradas, RR, SS, ou que tem um som dobrado ou muito parecido. SC, SC cedilha, XC, XS. Como exemplo, a gente tem ferro. Quando eu vou separar a palavra ferro, eu separo fer e ro. Exceto, eu separo exceto. Assinei, eu separo as
descinei. Desço, eu separo desço. E abscesso, eu separo abscesso. Quando a gente também fala sobre ortografia, a gente fala sobre encontros vocálicos. O que é isso? O encontro vocálico é quando duas vogais, ou uma vogal e uma semivogal, ocorrem juntas na mesma palavra, só que o som delas é separado. E eles são classificados como ditongo, que é quando a gente tem o encontro de uma vogal e uma semivogal, i ou u na mesma sílaba. Um exemplo que a gente tem é pai, peixe, água. O som, ele é lido separado, mas a escrita é feita junta. E a gente tem também o hiato, que é o encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas separadas. Se o ditongo eu leio pais, quando eu tenho país, eu tenho um hiato, porque eu consigo separar. Saúde, eu também consigo separar. Poeta, eu consigo separar. E veículo também. A gente tem também o tritongo, que é aquele encontro de semivogal, vogal mais uma semivogal. A gente tem como exemplo aí Uruguai, iguais, deságuem e saguão. Toda vez que a gente fala sobre o hiato, a gente entende que as vogais repetidas são acentuadas. Não são acentuadas. Algumas antigamente, no antigo acordo ortográfico, tinham um acento. Era muito comum a gente ver voo, creem, enjoo com acento. Com a nova regra ortográfica, elas perderam o acento. Continuando, toda vez que a gente fala sobre ortografia, a gente também fala sobre o hífen. O que é o hífen? É aquele sinal gráfico, e ele é usado para quê? Para formar as palavras compostas, para fazer principalmente a divisão silábica, para separar pronomes oblíquos e para unir os prefixos. A gente tem como regra do hífen que a gente não usa ele para unir palavras diferentes. A gente tem como exemplo autoestrada, anteontem, videoaulas, autoescolas, semi-analfabeto. Se as palavras se uma palavra termina com uma vogal e a segunda palavra começa com uma vogal diferente, eu não uso o hífen para unir essas palavras, eu escrevo a palavra completa. A gente também não usa o hífen para unir consoante com vogal. O exemplo que a gente tem é hipermercado, supereconômico, superbactéria. A gente também não usa o hífen para unir consoante com vogal. Hiperativo, que antes a gente escrevia com hífen, agora a gente lê tudo junto. Hiperativo, interescolar, supereconômico. E a gente usa, sim, o hífen para separar as vogais que são iguais. Se uma palavra termina com uma vogal e a segunda palavra vem com a mesma vogal, a gente usa o hífen. E aí a gente tem micro-ondas, contra-ataque. Cadê? Onde que eu tô? Micro-organismo, anti-inflamatório, auto-observação. A gente também usa o hífen para separar as consoantes que são iguais. Super romântico, hiper resistente, subbibliotecário, super promoção, super mãe. A gente também usa o hífen com os prefixos pós, pró e pré. A gente tem como exemplo pós-graduação, pré-natal e pré-vida. Se eu tenho um segundo elemento e ele começa com R ou S, a gente duplica essa letra. A gente tem aí como exemplo na página 27 de vocês um quadrinho que ele mostra que antes a gente tinha mini saia sem 2 S e hoje a gente acrescenta 2 S. Ultrassom, a mesma coisa. Antissocial, com 2 S. Antirracismo, com 2 Rs. Antirrugas, também com 2 Rs. E autossuficiente, com 2 S. A gente também não usa o hífen entre palavras compostas com elemento de ligação. O que é esse elemento de ligação? São aquelas palavras, aquelas contrações que estão ali para dar um sentido naquele, né, um sentido contextual para aquilo que está escrito.
a gente tem como exemplo mão de obra, dia a dia, café com leite, bicho de 7 cabeças. A gente não acentua. Mas se não tiver esse elemento de ligação, a gente usa o hífen, porque eu não falo arco-de-íris, eu falo arco-íris, eu falo guarda-chuva. E como consequência, a gente também não usa o hífen em locuções com palavras repetidas, que a gente vê no nosso dia a dia. Um exemplo, dia a dia, corpo a corpo, face a face, porta em porta, reco-reco. E a gente tem algumas regrinhas de exceção para o uso do hífen. Que regras são essas? As palavras com hífen, que a gente tem que continuam com hífen, já vinham com hífen antigamente no antigo acordo ortográfico e continuam com hífen. A gente tem aí arco da velha, mais que perfeito, cor de rosa, água de colônia, pé de meia, ao Deus dará, a queima-roupa. E a gente tem as palavras com hífen também de espécies botânicas e zoológicas. Todas as palavras que tiverem essa espécie botânica ou zoológica, elas são grafadas com hífen. A gente tem como exemplo bem-te-vi, erva doce, pimenta do reino, cravo da Índia, ervilha de cheiro. E a gente também geralmente memoriza que antes das palavras com H, a gente usa o hífen. Um exemplo que a gente tem aí é anti-higiênico, circunhospitalar, contra-harmônico, extra-humano, pré-história, super-homem, semi-hospitalar, subhepático e ultra-humano. E a gente não usa o hífen se nessas formações a gente tiver os prefixos des e in, nas quais o segundo elemento perdeu o seu H inicial. Se antes no extra-humano eu uso o hífen, quando eu falo que uma pessoa é desumana, eu tiro o H e eu não uso o hífen, eu junto as duas palavras, fica desumano, desumidificar, inábil, inumano. E a gente também não usa mais o hífen nas palavras que perderam a sua noção de composição. O que é perder a noção de composição? A gente não sabe a origem dessa palavra, a gente não sabe como que ela foi formada. A gente tem aí como exemplo girassol, manda-chuva, pontapé, que antigamente era ponta de pé ou ponta do pé, a gente grafava com hífen, hoje a gente tirou o D e juntou as duas palavras, paraquedas e paraquedista. E a gente também tem a questão da translineação. O que é a translineação? É quando eu pego e graficamente falando, escrevendo uma palavra, quando ela não cabe na mesma linha, a gente aprende na escola a dividir uma parte em uma linha e outra parte na linha seguinte. Como que a gente faz isso? Sempre utilizando o hífen, para a gente entender que a palavra está ali. Quando eu estava na escola, eu grafava com o tracinho embaixo da palavra. E uma das minhas professoras de ensino médio me ensinou que isso é errado. O correto é utilizar o hífen. Por quê? Toda vez que eu dou a ideia de hífen, o risquinho ao lado da palavra, eu entendo que o restante da palavra está na linha seguinte. E a translineação é isso, é quando a gente usa esse hífen. Só que na questão do ensino e do uso do hífen em si, quando eu tenho uma palavra composta ou se eu tenho alguma combinação de palavras onde eu tenho o hífen ali, se ao escrever essa palavra e coincidir de no final dela um dos elementos ou membros da palavra vier na linha de baixo for depois do hífen, eu grafo o hífen na linha de cima, na linha seguinte eu grafo o hífen novamente e eu continuo a escrita daquela palavra. Por quê? Isso se chama clareza gráfica, onde eu repito o uso do hífen no início da linha imediatamente para eu entender que aquela palavra tem o hífen. Por que a gente faz isso? Porque o hífen lá em cima, na linha anterior, já indica que o resto da palavra não está ali. Se eu coloco o hífen na linha anterior e eu continuo escrevendo a palavra na linha de baixo, entende-se que apenas acabou a palavra. Então, não entende-se que eu não tenho um hífen ali. Se eu for colocar uma palavra que termina em hífen, um exemplo, formá-la, eu escrevo formar
tracinho lá embaixo, eu, enquanto professor, entendo que aquela palavra não precisa do hífen ali. Por quê? Porque não foi dito novamente que aquela palavra tem o hífen. Se uma palavra comum eu grafo somente com um hífen, quando uma palavra tem e ela pede o hífen, eu tenho que transcrever imediatamente no começo da linha seguinte o hífen de novo. Por quê? Porque essa regra ela existe para diferenciar o hífen normal da translineação do hífen interno de um vocábulo que já é composto. E a gente também tem a questão dos prefixos bem e mal. E uma palavra iniciada com H, com vogal ou com H. A gente coloca ali um hífen. Nas palavras compostas com os advérbios bem e mal, em que a segunda palavra começa com consoante, a gente junta as palavras. O exemplo que a gente tem é mal posto, mal criado, bem feito. Quando eu tenho esse advérbio, ele também pode ser autônomo. Inclusive nas palavras começadas por consoantes. A gente tem um exemplo aí, bem posto, bem-vindo e bem criado. Eu tenho, deixa eu ver, 5 minutos para a primeira gravação de aula acabar. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Ou eu já posso fechar esse para a gente continuar um novo tópico daqui uns 5 minutinhos? Alguém? Ok. Ninguém respondeu, eu vou terminar essa aula e eu mando o link no grupo em questão de minutos, só para a gente começar um novo tópico, então.